Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. Hoje vamos discutir um pouco a situação na América Latina. Uma América Latina que volta a estar em convulsão, onde se realizaram eleições recentemente na Argentina, mas onde, sobretudo, os dois países que neste momento centram mais as atenções são a Bolívia, onde Evo Morales foi obrigado a sair do país depois de uma primeira volta das eleições presidenciais que terminaram de forma muito controversa, e o Chile, onde um conjunto de manifestações de grandes dimensões, com alguma violência e repressão também violenta, já com um número de mortos grande, tem colocado em causa o governo de Pinera. Portanto, são situações diferentes, protestos que vêm de origens diferentes, mas já tivemos uma situação complexa no Equador, que obrigou o presidente do Equador a recuar e nas suas medidas de aumento do preço dos combustíveis. Portanto, é um continente onde, para além dos países de que habitualmente falamos mais, como a Venezuela e o Brasil, há, por assim dizer, muitas novidades. Mas talvez o país que neste momento atraia mais as atenções é a Bolívia. Uma Bolívia onde, nos últimos 14 anos, Evo Morales teve um papel central, foi o primeiro presidente indígena, eleito de forma incontestável em 2005. Em princípio, na Bolívia havia a tradição e a regra constitucional de os presidentes apenas terem um mandato. Ele propôs uma provisão constitucional para poderem ter 2 mandatos. A partir desse momento, a primeira eleição deixou de contar e, portanto, foi como se puséssemos os relógios a zeros. Ele foi eleito 2 vezes. A seguir, tentou forçar a mão e ir para uma terceira eleição, e foi aqui que o caldo se entornou-se sobretudo quando, nessa terceira tentativa de eleição, a contagem dos votos levantou suspeitas confirmadas pela Organização dos Estados Americanos, e quando Evo Morales resolveu recuar, já era tarde demais, já a revolta nas ruas estava instalada. Neste momento, a revolta mudou de campo, por assim dizer, e são os apoiantes de Evo Morales que não deixam as ruas de La Paz e as ruas de outras cidades bolivianas, contestando a solução que está instalada, em que uma senadora da oposição, por efeito da desistência dos vários sucessores possíveis de Evo Morales, acabou por ocupar a presidência. Jaime Gama, a experiência boliviana é uma experiência, para todos os efeitos, interessante, porque Evo Morales conseguiu, durante a maior parte do seu período, o país tivesse um crescimento económico interessante e importante para o que era hábito na Bolívia, apesar da Bolívia ser um dos países mais pobres daquela região da América Latina. Como é que, no entanto, mesmo assim, ele não conseguiu, por assim dizer, unir o país. Nunca deixou de ser visto como um líder indígena, e o país, de alguma forma, divide-se em 2 países. O país do altiplano, onde, de alguma forma, os indígenas são dominantes, e o país de Santa Cruz, onde há uma outra dinâmica e onde a oposição sempre teve mais força. Evo Morales talvez tenha perdido a oportunidade, com a sua insistência em disputar um 4º mandato, a oportunidade de recortar ao final um lugar que seria um lugar interessante na história política da América Latina e até na história das lideranças políticas. Mas a sua insistência em persistir no poder, brigando com a interpretação constitucional, foi algo que lhe granjeou imensos oponentes. A Bolívia é um país com características muito especiais, porque é um país de maioria índia, 55% da população é índia,
30% são mestiços e há uma percentagem da população branca que é significativamente reduzida, são 5%. E Evo Morales, na verdade, com uma combinação atípica, porque se é verdade que mistura algumas componentes que se podem considerar componentes intervencionistas de Estado, sempre respeitou também e até propiciou a criação de outros espaços de abertura económica e não foi um antagonizador absoluto do investimento estrangeiro no país. Portanto, sempre teve algumas preocupações dessa ordem. De resto, ele até também era muito criticado mais à esquerda, porque ele era, de alguma maneira, favorável à globalização e à inserção da Bolívia numa economia globalizada. Mas a Bolívia dependeu muito disso, que a Bolívia é um produtor de matérias-primas e sim. deste crescimento da Bolívia depende das exportações dessas matérias-primas. Há vários grupos significativos na comunidade índia. O principal é o grupo Quechua, ele é do segundo grupo, Aymara, e ele, se bem se recordam, foi alguém que protagonizou durante muito tempo o que ele considerava o combate dos cocaleros, dos produtores de coca, que ele achava que eram meros agricultores e dizia que produzem um produto vegetal e não tem a ver com o negócio refinado desse mesmo produto, e que a conversão de tudo isso levaria tempo e teria que ser pactada com algum cuidado. O certo é que Evo Morales também foi impondo um sistema político muito baseado numa movimentação de milícias populares. No altiplano dos Andes, o consumo da folha de coca normal, sem ser refinada, é uma coisa que se habitual, não é? Portanto, não tem o caráter que nós lhe atribuímos aqui, não é? É considerado até como um produto necessário para equilibrar a baixa pressão atmosférica nas zonas de altitude. Quem lá chega, já lá estive, tradicional. A primeira coisa que se faz é beber um chá de coca para equilibrar esse fator. A falta de oxigênio. Bom, portanto, temos essa particularidade especial. Na situação presente, o que despoleta esta contestação é um fenómeno eminentemente político, porque a Bolívia, apesar de tudo, é um fenómeno de contraciclo na América Latina. A América Latina, nesta última década, tem decrescido. Terminado o período de euforia da valorização das matérias-primas, tem decrescido. O crescimento económico da América Latina anda ligeiramente acima do 0%, 0,1%. Este ano, os três gigantes que representam 70% da economia latino-americana, o Brasil, o México e a Argentina, estão fracos. O Brasil vai só crescer a 0,8%, o México a 0,2% e a Argentina a menos 3%. Isso dá um crescimento global do continente à volta de 0,1%. Enquanto a Colômbia vai crescer 3,5%. E a Colômbia, na década até aqui, cresceu a 5% ao ano. Portanto, praticamente só tem... Estamos a falar da Bolívia. A Bolívia praticamente só tem comparação com a República Dominicana e também um pouco a Colômbia, porque a Colômbia também tem crescido, mas são exceções, não são a regra. Ou seja, a Bolívia até é um caso paradoxal em que uma boa situação económica não marcha a par de uma boa situação política. Houve sempre essa tensão com o Estado, a zona de Santa Cruz e a chamada unidade do país não foi de facto alcançada por Evo Morales. Isso é um facto absoluto. E agora a situação é uma situação bastante tensa, porque por um lado
ele começou por tentar gerir os problemas dizendo que então vamos fazer novas eleições. Mas, entretanto, houve um posicionamento do comando do Exército e ele foi para o México, saiu, assumiu o poder. Uma senadora que é vice-presidente do Senado, numa ordem de sessão, tenta criar um governo, esse governo não tem grande estabilidade e há manifestações sistemáticas da parte, sobretudo das comunidades índias que apoiam Evo Morales. A Igreja e as Nações Unidas tentam mediar uma solução. Este governo de transição, ou em funções, também resolveu tomar uma medida que é a descriminalização do pessoal militar que intervier em contenção da ordem pública e que tiver que disparar, no fundo, a dar força a uma intervenção mais robusta. Mas há também essa atitude da Igreja, das Nações Unidas, a tentativa de uma negociação. É um pouco confusa a situação. O candidato presidencial que estava em disputa com a Morales também relança a sua iniciativa política. Ele já tinha sido vice-presidente e depois tinha sido conjunturalmente presidente antes da chegada de Evo ao poder. Mas não sendo um homem ultraconservador, nem da direita radical. É um reformista que tem uma linha alternativa à de Morales, mas não pode ser classificado como alguém que tenha um projeto fortemente autoritário. Não, sim. É um homem que vem da história, do jornalismo, teve um percurso emergiu nestes conflitos uma figura com essas características, alguém que andava com a Bíblia na mão, dizendo que era preciso levar a Bíblia novamente para dentro do Palácio Presidencial, mas é capaz de ser uma figura mais folclórica, não é ele que vai, não é ele que, entretanto, está a dirigir o processo político. Sim, é uma interrogação. Também é uma interrogação a que ponto os militares querem vir mais fora no terreno político ou querem apenas arbitrar uma recuperação da ordem pública. A própria atitude de Evo Morales no exílio se vai dar corda a uma linha de manifestações e de ruptura ou se vai dar indicações no sentido de se reganhar uma certa estabilização. Enfim, é um processo que está longe de estar concluído. Uma das coisas muito interessantes neste processo é quase a forma rocambolesca como Evo Morales acabou por sair da Bolívia, em que ele foi resgatado pelo México, mas a viagem de resgate, bem, além de ele ter saído de um aeródromo construído pelos Estados Unidos para combater o narcotráfico, ele foi levado para um Falcon penso que da presidência mexicana, mas depois havia um problema, que o Falcon não tem autonomia para chegar diretamente ao México, e depois havia o problema quais os países onde o Falcon pode fazer escala. E não era fácil, portanto há ali uma desunião sul-americana muito acentuada nesta fase. Pois, vamos ver, ali o que está, quer dizer, o que está a emergir, eu hoje por acaso estava a ver as notícias de manhã e estava a ver. Uma das coisas que é curiosa é que, de facto, vê-se esse dualismo. Os manifestantes são fundamentalmente índios, não é? Quer dizer, há ali um fenómeno que eu acho que é um fenómeno de fundo em toda esta chamada América Latina, não é? Que é, de facto, o dualismo dessas sociedades que quebra muito a sul, não é? Quebra sobretudo no Chile e na Argentina, onde, de facto, a maioria da população é, digamos, branca, caucasiana, aliás, porque eu julgo que esse fenómeno tem a ver com uma coisa histórica, onde os conquistadores espanhóis encontraram grandes unidades políticas, não é? Como no México, como no Peru, etc. De certo modo venceram essas grandes unidades políticas e, portanto, a partir daí dominaram, digamos, uma massa indígena. No Chile, por exemplo, deu-se uma coisa relativamente diferente, quer dizer, que não havia grandes unidades políticas, havia tribos
quer dizer, deu-se um fenómeno paralelo ao dos Estados Unidos, quer dizer, houve no fundo uma luta que se prolongou praticamente até ao século XIX e essas comunidades foram sendo extintas, de certo modo, foram sendo vencidas ou então empurradas, como no fundo aconteceu um bocado no Chile, para o sul. E eram bastante rarefeitas, não é? Exatamente. Não houve, tinham os característicos. portanto, acabou por não é? haver, digamos, esse fenómeno do dualismo, ou seja, em que há os descendentes dos, que a gente pode chamar dos colonos, e os indígenas. E o movimento que a gente acabou por ver nos últimos anos, e por exemplo, de certo modo, na própria Venezuela também tinha a ver um bocadinho isso, não é? Com o presidente, com o antigo presidente da Venezuela, quer dizer, Hugo Chávez. Exatamente, Chávez, que tinha as tais características, não é índio, aliás, Chávez uma vez disse a um amigo meu que teve um encontro com ele, disse, não, aqui o problema, você olha para a minha cara, quer dizer, o problema é que nós estivemos excluídos do poder, e o Morales na Bolívia é de facto um pouco Mas isso. o Morales, enfim, o Chávez era relativamente menos índio que o Morales. O Morales é um índio, veste-se como um índio. Aliás, porque é diferente, não é? Na região Claro. dos Andes, na região andina, primeiro a estrutura política era muito mais pré-existente, era mais forte, havia o Império Inca. Sim. Depois é uma região mais agreste para a presença dos europeus. Portanto, sim. Agora, curiosamente, a Guerra da Independência da Venezuela foi talvez das mais sangrentas ali daquela região, não é? Foi das mais prolongadas, mais sangrentas, mais fragmentadas. E, portanto, ali, de facto, procurar linhas. Eu hoje, aliás, acho que isto é um fenómeno geral. Quer dizer, aqueles fenómenos clássicos de conflito social muito com base na classe, com base as divisões clássicas, burguesias, classes médias, classes trabalhadoras, campesinato, isso acaba hoje por começar a levar uma volta exatamente nesta questão destas identidades, os índios, os brancos, os mestiços. Quer dizer, é um fenómeno que está a atingir, e portanto é difícil também falar em solidariedades. Quer dizer, por exemplo, o México, esta posição. O México voltou a ser. O México teve sempre uma tradição fortemente esquerdista, chamemos assim, não é? Porque o México tinha, até pela sua própria história nos anos 20 e 30, portanto, uma coisa muito, por exemplo, muito antirreligiosa, muito anticatólica, muito anticlerical, se quiser usar a expressão. E, de certo modo, com este novo presidente, quer reassumir um bocado isso, um papel de uma espécie de arbitragem progressista e enfim, depois com problemas muito complicados, porque todos estes Estados hoje têm... Mas o México em si próprio tinha uma situação, que eu acho que das situações mais curiosas em termos de modelo, que é o próprio nome do partido que durante mais tempo dominou o México. Partido Revolucionário Institucional. São duas. Não, são uma coisa contraditória. Não, não se pode ser revolucionário e institucional ao mesmo tempo. Mas era assim que o partido se chamava. O México... E dominou não sei quantas décadas. Praticamente desde os anos 30, talvez, até os anos 70, 80. Não, até mais recentemente, até perder pela primeira vez o poder, penso que já foi nos anos 90. Não, nos 90, talvez. Portanto, tinha tudo isso, e depois com coisas, sendo um país, digamos, oficialmente socialista, não é? Portanto, mas depois tinha multibilionários, quer dizer, sempre foi uma sociedade muito, ao mesmo tempo uma sociedade muito violenta. Eu lembro-me de um filme que era Bring Me the Head of Alfredo Garcia, que dava muito essa nota dessa violência toda do México. Não sei, depois é um continente, depois também tem uma grande literatura também, quer dizer, foi uma coisa, de facto, a partir dos anos 60 e até, portanto, também nós, de certo modo, mitificamos muito, através, exatamente, dos Garcia Márquez, dos Vargas Llosa, toda essa gente, dos cubanos, etc. Portanto, acaba por ter uma presença muito forte nessa área. Depois são de facto mundos políticos muito complexos. Por exemplo, uma das coisas que nestas manifestações se vê e que é novo é de facto uma extremíssima violência da parte dos manifestantes. Quer dizer, os manifestantes, de um modo geral, não estou a falar muito na Bolívia, mas estava agora a pensar mais em termos no Chile. Há de facto hoje uma espécie
de internacional da rua, não é? Mas com posições políticas diferentes, não é? Porque nos sítios, digamos, é anti-esquerda, noutros sítios é anti-direita. Portanto, não é bem uma solidariedade ideológica, mas são fenómenos, estes fenómenos de violência urbana. O Chile, então, de facto, surpreendeu imenso. Eu estive no Chile algumas vezes nos anos 80, nos anos da transição, já do Pinochet para o regime constitucional. E o Chile nessa altura, era uma sociedade, aliás, caracterizada por muita ordem, muita disciplina, não havia essa e até com uma predominância, na altura, pelo menos tínhamos a ideia, de uma certa classe média, portanto, até um país considerado até nesse aspecto, e mesmo no pós-Pinochet, quer dizer, um país considerado, enfim, dinâmico, avançado, com uma economia. E bruscamente, de facto, eu estava a ver, aí, por exemplo, também é muito curioso, porque a oposição faz sempre uma ligação à ditadura, não é? À ditadura militar, como se Piñera seja essencialmente um continuador, não é? Do regime anterior, do regime autoritário, não é? Portanto, sim, mas não é o caso. Mas não é o caso. Já vamos discutir melhor a situação chilena. O Chile é o país mais rico da América do Sul, um país, em termos de rendimento per capita, um país muito diferente da maior parte dos seus vizinhos, um país que nós associamos muito ao período da ditadura de Pinochet, mas que não durou assim tantos anos como isso, durou pouco mais, essencialmente 15 ou 16 anos, mas que mudou muito a economia chilena e ficou muito no imaginário, eu diria, universal. Daí para cá, o Chile tem sido uma democracia estável, com alternância de poder. Já tivemos governos socialistas, já tivemos governos democratas cristãos, já tivemos governos conservadores de figuras que vinham, enfim, próximas daquilo que tinha sido o regime de Pinochet, e neste momento quem estava no poder quem está no poder nem sequer tem essa herança política, apesar de alguns manifestantes o dizerem. Tudo explodiu de um momento para o outro por causa do preço dos transportes, dos transportes públicos. Mas é o sinal, aparentemente, o sinal de que haveria aqui uma degradação do sentimento da opinião pública, algo que parece acontecer noutras sociedades. Nós teremos, já me lembro, no caso do Chile, mais próximo do mal-estar de uma sociedade europeia com tiques de comportamento e de violência próprios da América Latina, digamos, uma mistura entre aquilo que é próprio do mal-estar, por exemplo, de movimentos como os coletes amarelos em França. Os coletes amarelos chilenos. Os coletes amarelos chilenos. Porque, na verdade... Só que isso são estudantes, não é gente que vem do campo. Na verdade, tudo isto começa com protestos contra o aumento dos bilhetes do metro. E depois alarga-se a outras temáticas e depois são introduzidos fatores de confrontação de rua e de violência um pouco fora do comando das forças políticas da oposição ou das forças sindicais do país. É um dado novo. O presidente Piñera é um homem, temos que recordar, é um empresário de sucesso no Chile, que já tinha sido presidente, e que é um homem que não vem diretamente na direita chilena, não vem da herança Pinochet. Ele é um homem que cria e se associa a uma força política mais liberal e menos tradicionalista e que depois recebe a investidura para ser candidato presidencial, unindo esse campo em termos de eficácia contra candidatos da esquerda ou candidatas da esquerda. E, portanto, é também um homem que, se é certo que vê recair sobre ele estes protestos, também é verdade que tenta
abrir um caminho de solução política. Qual é esse caminho que me parece foi vislumbrado por ele? É o de convocar um referendo para abril do ano que vem, abrindo a possibilidade de a Constituição ser revista. E depois fazendo um novo referendo quando a Constituição for aprovada. A Constituição final. Há aqui uma primeira discussão, é saber se é o Parlamento que está em funções que vai proceder a isso ou se é um novo Parlamento. E, em segundo lugar, há também a questão de saber se essa Assembleia é uma verdadeira Assembleia Constituinte ou se é uma Assembleia que vai aprovar emendas à Constituição por 2/3. E isso é o que está um pouco no ar. Em que medida esta resposta política é suficiente para fazer acalmar os protestos, que são protestos que têm uma forte componente social e económica, mais até do que uma componente política? Bom, isso é o que se verá. E aí também terão um papel aquelas forças políticas na oposição que têm perspectivas mais moderadas. A esquerda chilena, traumatizada com o que aconteceu no tempo da Allende e com as razões que levaram ao golpe de Estado de Pinochet, tem tido um dilema, que é o dilema das suas composições de alianças. E durante muito tempo reinou um tripartido em que a democracia cristã integrava uma aliança à esquerda. E essa aliança, que aliás mereceu sempre um grande criticismo, por exemplo, do antigo primeiro-ministro espanhol Aznar, que tinha ambições de orientação ideológica sobre o espaço ibero-americano, e considerava essa aliança espúria. Portanto, foi sempre feita uma certa pressão, não só para a democracia cristã se aliar mais à direita, mas sobretudo para a democracia cristã se desconectar dessa frente, onde havia comunistas, socialistas, radicais sociais-democratas, independentes e esses cristãos-democratas, o que fazia com que a candidatura presidencial desse bloco para ser vencedora tivesse que gravitar mais para o centro. E mesmo quando oriunda do Partido Socialista, que é um partido com características especiais no Chile, tivesse que apresentar candidatos com uma postura mais moderada, no fundo, um pouco na linha de Ricardo Lagos, que não vinha dessa proveniência, mas era um candidato, digamos, de centro-esquerda. Portanto, há aí agora um dado novo, que é a descolagem da democracia cristã e uma composição de forças que no jogo político chileno já não é idêntica àquela que foi no passado, e há também o aparecimento de novas forças políticas por fragmentação, quer dos partidos de centro, quer dos próprios partidos à esquerda. E há também o eterno problema de saber em que medida a direita, que tem dois partidos, fundamentalmente, um mais perto de Piñera e um outro mais tradicionalista, que foi muito inspirado por um conselheiro político de Pinochet, Guzmán, que tem influência na direita política chilena, em que medida esses dois grupos equilibram ou não equilibram. Portanto, o Chile é também um país em que o espectro político não é tão preto e branco como era há uns anos atrás. E, acrescendo a isso, este descontentamento, uma das interpretações que agora está muito em cima... Até nesse aspecto, há até características mais europeias do que a América Latina, não é? Portanto, há aí uma certa pulverização política. O Chile é um país que se destaca na América Latina por ser um país que tem um alto grau de organização. Por exemplo, o equivalente à Guarda Republicana, que são os carabineiros, é uma força militar
muito bem organizada, verticalizada. As Forças Armadas têm uma tradição de ligação antiga alemã. O Chile é um país que, não nos esqueçamos, o Chile foi-se constituindo por anexações sucessivas, Sim. para sul e para norte. O Chile inicial é 1/3 do que é o atual Chile. Sim. E ainda por cima é um país que consegue ter sempre, nas suas rivalidades com o Peru, um aliado mais tradicional a norte, que é o Equador, que sempre foi historicamente usado pelo Chile para atacar o Peru pelas costas quando o Peru entrava em guerra com o Chile. Portanto, tem um complexo jogo de poder. Aliás, uma das grandes rivalidades é precisamente com a Bolívia, que a Bolívia perdeu o acesso ao mar. Ainda hoje a Bolívia tem uma reivindicação, tem lá tropas junto à fronteira dizendo nós queremos o acesso ao mar. Quando se passa por ali, estão a dizer nós queremos o acesso ao mar, que está barrado pelo Chile. O lema nacional do Chile é muito interessante, já é o seguinte: pela razão ou pela força. Portanto, é um país que tem uma matriz muito forte como Estado na zona. Não tem uma confrontação, nem nunca teve direta com o Brasil, porque está separado pela cordilheira, mas com a Argentina e com o Peru e com a Bolívia tem um estado permanente de tensão, o que lhe dá também uma certa agregação interna. E tem uma economia moderna, tem comércio moderno, tem uma muito boa articulação com a área económica do Pacífico, aliás, desenvolveu muito essa orientação, e tem um nível de debate político, uma imprensa, um mundo editorial, uma cultura universitária que faz. O Chile seria um país que poderia ser membro da União Europeia facilmente. Há países na União Europeia que têm níveis de desenvolvimento muito abaixo do Chile. Portanto, é um caso à parte na América Latina. E esta contestação tem, na verdade, características que não são bem características de um país latino-americano, porque, por exemplo, no Equador, país de maioria mestiça, ou na Bolívia, país de maioria ameríndia, há especificidades que têm a ver com esse balanceamento das comunidades étnicas interiores. O Chile tem alguns problemas dessa natureza, mas não se pode dizer que a política do Chile tenha como centralidade essa problemática. Não, é efetivamente uma pequena minoria. Sim. Tem mais uma problemática de relacionamento com a minoria em termos de proteção de minoria e de direitos humanos do que propriamente um problema estrutural na composição da sociedade chilena. As questões são outras. E são questões que agora se diz que têm muito a ver com, porventura, a matriz económica que foi trabalhada no tempo de Pinochet, aliando uma ditadura política, uma liberalização económica, que esse modelo, porventura, hoje também encontra fissuras. E o que está em causa na revisão, já não está em causa na revisão constitucional do Chile, a existência de um Senado em que uma parte dos senadores foi nomeada pelos militares, incluindo o próprio Pinochet, porque isso foi abolido. Não nos esqueçamos que a transição no Chile é uma transição que, numa primeira etapa, negocia com Pinochet, e Pinochet negocia com a abertura política e conserva o lugar de senador. Depois, isso já foi abolido numa revisão constitucional. Portanto, não está em causa... Para todos os efeitos, é um caso de um ditador que abdica de poder. Depois do Sila é o caso, o único caso. Mas não está em causa, na ideia de revisão constitucional, uma reforma fundamentalmente na estrutura política. Está em causa o que me parece ser uma reforma de conceitos sobre organização da economia e organização da sociedade, na medida em que a Constituição vigente, ou que dizem os seus detratores, terá um pouco o conteúdo ideológico muito pró-liberal em matéria económica e muito desprotetor das políticas sociais. É isso que está em disputa. Bem, além do Chile, durante muitos anos, o Cone Sul da América Latina tinha
ao lado de um outro país que foi visto, enfim, meados do século XX, era um dos países mais ricos do mundo e que tem vindo a suicidar-se, digamos, sistematicamente, desde então, que é a Argentina. A Argentina teve de estar presa num ciclo de governos peronistas, governos que tentam não ser peronistas e sair do ciclo populismo, está sempre mas o peronismo regressa sempre e voltou agora a regressar ao poder. Há peronismo de extrema-direita, há peronismo de esquerda, há peronismo de extrema-esquerda, quer dizer, o peronismo assumiu-se, é curioso porque é uma matriz, desta vez houve uma certa unidade dos peronismos, quer dizer, o peronismo. Além disso, há um ponto aqui Mas a Argentina não é, mas continua presa nesta situação, quer dizer, é uma contradição. Está prisioneira, está novamente a necessitar de ajuda externa, está novamente com uma situação de crise de dívida. Mas lá está, voltamos também sempre um bocado às tais raízes históricas, porque enquanto o Brasil e o Chile, pós-independência, crescem, pós-independência, portanto, do Império Espanhol, crescem, portanto, têm, digamos, uma história feliz. A Argentina, que era inicialmente o vice-reinado de La Plata, vai perdendo, quer dizer, a Argentina, portanto, tem uma certa... A Argentina, digamos, no princípio do século XX ainda tem uma Sim, mas no século XIX há ali uma certa, territorialmente, digamos, E depois, de certo modo, o peronismo é uma forma... Inicialmente era uma forma de fascismo, quer dizer, é um fascismo sul-americano, quer dizer, aliás, até de certo modo é o refúgio, não é? A seguir à guerra, o refúgio de uma série de refugiados políticos alemães, políticos e outras coisas, não é? Portanto, é ali uma... E, por exemplo, quando a Espanha franquista é completamente isolada, a Argentina está presente, não é? Ajuda e não sei o quê. Portanto, Mas, entretanto, o peronismo tornou-se num populismo de esquerda. É um populismo de esquerda, mas que tem ainda um bocado essas raízes que de facto, o fascismo mussoliniano inicial também tinha, quer dizer, que era uma certa... Ligado também a uma coisa que é muito curiosa, que é exatamente depois a questão do nacionalismo, a questão do anticapitalismo americano, essas coisas, todos esses fenómenos. E, portanto, o foco é sempre no peronismo. Aliás, a gente lembra-se, por exemplo, quando foi em 76 aquela intervenção militar, aliás, foi talvez o sítio onde a intervenção militar foi mais brutal, não é? De todos, sem dúvida. De todos aqueles regimes militares, enfim, o mais benigno, de certo modo, foi o Brasil, não é? Foi porque, em termos de vítimas, não é? Depois a seguir foi o Chile. E, de facto, a Argentina é aquele que é mais brutal, mais violento, mais... Portanto, tem esses profundos contrastes. Depois... E curiosamente não é o que tem... Quer dizer, agora começamos a perceber que durante muito tempo não foi aquele que teve pior imagem. Só que pois não. A Argentina enfim, falava-se menos. Falava-se menos. Hoje sabemos o que é que os militares argentinos fizeram. Exatamente, mas falava-se menos. Sabemos dos aviões que atiravam as pessoas para o mar, por isso simplesmente. Comparado com isso, o Brasil, com os seus 500 ou 600 vítimas do regime militar, enfim, eram... Aliás, curiosamente, a gente no Brasil também continua a ver uma coisa que não vê essa violência que está a ver No Brasil, curiosamente, dá-se um bocado um fenómeno que também se dá na Catalunha. Quando se sai à rua, uma parte, a outra não confronta. Sai no outro dia, não é? É um fenómeno curioso. Evita-se, de certo modo, a confrontação. Enquanto, enfim, no Chile, nomeadamente, eu devo dizer que o Chile, para mim, foi uma surpresa. Aquela erupção de violência, com tudo aquilo, com destruições, quer dizer, é uma erupção de violência, de facto, de certo modo surpreendente, porque a imagem, um pouco como já me estava a dizer, a imagem que tínhamos é estar em uma sociedade... Eu estive algumas vezes, claro, há muitos anos, mas tive a ideia de uma sociedade muito avançada no sentido de modernização, de facto, com um alto nível quer a nível enfim, das classes chamadas dirigentes, das chamadas elites, mas também uma classe média próspera, muita leitura dos jornais nessa época, tudo isso. Portanto, surpreende esta brusquíssima quebra
a Argentina está sempre enfim, numa espécie de debate entre uma linha mais populista, chamamos-lhe assim, muito assumida ainda com raízes peronistas, mas de facto com os tais peronismos de todos os qualificativos possíveis, e depois e também às vezes ligado a fortes fenómenos de corrupção, como foi com o casal Kirchner, não é? Sim, mas a senhora voltou ao poder. Pois volta, porque hoje as pessoas, é curioso, há uma certa absolvição, isso por acaso também se nota em África, há uma certa absolvição desse tipo de fenómenos de corrupção no poder, há uma certa absolvição pela opinião pública, que está, também creio que esse é um dos fenómenos, enfim, destas questões da globalização, que está muito mais, quer dizer, o caudilho popular, o populista, voltou a ser uma figura muito forte, quer dizer, seja onde for, quer dizer, não é preciso ir para a América do Sul. A gente vê, por exemplo, o fenómeno Trump é um fenómeno um bocadinho desse tipo, quer dizer, a ideia do homem forte. O que quer que se diga de Trump, os seus apoiantes não o ouvem. São duas Américas, a gente aliás tem falado várias vezes disso, há ali duas, quer dizer, se a gente visse o senhor a ser, sei lá, a dar uma sova na Melanie, as pessoas não acreditavam, quer dizer, os apoiantes não acreditam, dizem que é outra pessoa, que é um fake news. Portanto, há esses fenómenos, eu acho que é muito curioso isso, porque está um bocadinho numa linha que o Spengler, quando acaba os seus famosos anos decisivos, ele nas últimas páginas diz que, eu comparo muito isso ao mundo atual, quer dizer, que o dinheiro se tornou o grande senhor de tudo, não é? E com a globalização isso acentuou-se. E que as únicas criaturas que fazem frente a esse dinheiro são o que ele chama os novos Césares. E de facto a gente hoje tem uma proliferação desses novos Césares. E depois a etiqueta ideológica nem interessa muito, uns são para a direita, outros são para a esquerda, mas têm características, lá está, personalizam muito o poder, têm de facto uma linha de adoradores incondicionais, são autoritários ou para-autoritários, têm uma linguagem normalmente, enfim, popular ou populista, quer dizer, falam uma linguagem anti-elites, e de facto estão a prosperar no mundo, quer dizer, a gente vê isso, e portanto estes fenómenos também da América Latina, se a gente for ver estes vários casos, são os tais populistas indígenas, não é? Ou índios, ou que têm, digamos, uma espécie de reivindicação histórica de populações que foram colonizadas, foram oprimidas, etc. Portanto, há essa espécie de restituição, que é uma coisa que também está muito na moda, geracional, não é? Portanto, nós fomos os explorados, nós somos os descendentes dos que foram massacrados, colonizados, explorados, escravizados, e portanto uns aparecem assim, outros aparecem de certo modo ao contrário, como os defensores de uma classe média que se sente assustada, e não só assustada economicamente ou fisicamente, mas também despojada de uma série de valores de família, por exemplo, no Chile agora apareceu, penso que está em Constituição, mas já com uma certa representação, um partido que é o Partido Republicano, não é? Que aliás já teve contactos com o Vox espanhol, e que é um partido exatamente conservador nos costumes, com uma certa linha autoritária, nacionalista, etc. Portanto, também há uma certa... os fenómenos europeus, nesse aspecto, também têm alguns reflexos na América Latina. Bem, terminamos mais um Conversas à Quinta. Reencontramos-nos dentro de uma semana.